Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Aula nova aqui para o nosso canal do YouTube, uma aula um pouco diferente porque a gente veio tratar de alteração legislativa. Então, recentemente, bem recentemente mesmo, tivemos a Lei 14.195 de 2021, que, dentre outras coisas, alterou o CPC de 2015. Então, alterou um monte de coisa, mexeu no Código Civil, mexeu em legislação que envolve direito empresarial também e também o Código de Processo Civil. E claro, é disso que a gente vai falar nessa aula aqui ou nesse conjunto de aulas. Então, alterações no CPC de 2015 por meio desta lei aqui, a Lei 14.195 de 2021. Então, vamos entender primeiro ponto que eu trago aqui, ó, para a gente pensar um pouquinho sobre a inconstitucionalidade da parte que altera o CPC. E eu lanço essa pergunta: a lei é inconstitucional na parte em que altera o CPC? É justamente o título aqui desse vídeo. Será que é inconstitucional essa lei? Então vamos tentar entender um pouquinho da onde que veio essa lei. Essa lei, eu digo que ela caiu de paraquedas no ordenamento jurídico, no que toca ainda ao processo civil, mas ainda todo mundo que estuda processo civil foi pego de surpresa. E por que que a gente foi pego de surpresa? Vamos entender um pouquinho. Essa lei, ela é uma conversão da medida provisória 1040 de 29 de março de 2021. Professor, então quer dizer que essa lei 14.195, isso era uma medida provisória, e aí veio e foi convertida em lei pelo Congresso, e é essa lei que altera o CPC, certo? Certo. Mas e, professor, a gente pode ter medida provisória, a gente pode ter conversão da lei, da medida provisória em lei, o que tem de errado com isso? Calma que a gente chega lá. Primeiro vamos entender sobre o que dispõe essa medida provisória. Olha o artigo 1º da MP. Isso aqui, ó, é o artigo 1º da medida provisória. Se você olhar lá no site do Planalto, isso é o objeto da MP. Olha o que diz o objeto. Esta medida provisória dispõe sobre a facilitação para a abertura de empresas, a proteção de acionistas minoritários, a facilitação do comércio exterior, o sistema integrado de recuperação de ativos, as cobranças realizadas pelos conselhos profissionais, a profissão de tradutor e intérprete público, a obtenção de eletricidade e a prescrição intercorrente na Lei 10.406, o nosso Código Civil. Ô professor, eu acho que o senhor se equivocou. O senhor colocou um monte de coisa na medida provisória que não tem absolutamente nada a ver com o Código de Processo Civil. Pelo que está escrito aí, prof, nada alterou no Código de Processo Civil. Concordo com você, mas eu não errei. A medida provisória tratava desses assuntos, do ambiente de negócios. É uma medida provisória no intuito de facilitar os negócios no nosso país. E alterou o CPC? Alterou. Agora, professor, dúvida número 1. Por que não tem nada sobre direito processual nessa medida provisória? Pô, a lei fala de processo. Por que a MP não fala? Por isso aqui, ó. A medida provisória, como a gente viu, não previa qualquer assunto de direito processual, já que a Constituição Federal veda. Então, quem fez a medida provisória, quem redigiu, tomou cuidado para não incluir questões processuais, de direito processual na MP, porque a Constituição proíbe, certo? Certo, professor, eu gosto de saber os artigos, então vem aqui comigo. Olha o que diz o artigo 62 da Constituição. Em caso de relevância e urgência, então, somente se for um assunto muito relevante e muito urgente, concordo que alterar o CPC não é urgente, né? Mas vamos lá. O presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então o troço é muito urgente, muito relevante, não vai dar tempo de fazer uma lei em tempo hábil. O presidente faz esse negócio, medida provisória, tem força de lei, ou seja, como se fosse uma lei, e de cara já manda para o Congresso para ver se o Congresso converte isso em lei ou não. Essa é a ideia.
tá? É antecipar a eficácia daquilo que o Congresso faria por uma lei. Só que, caso de relevância e urgência. Senhor, mas isso é muito subjetivo. É. Sabedor disso, o Constituinte já proibiu algumas coisas. E para que nos interessa, olha aqui, ó. É vedada, é proibida a edição de medidas provisórias sobre matéria. Aí são vários ali, né? Relativa à linha B. Direito penal, direito processual penal e direito processual civil. Então quer dizer, professor, que eu não posso ter uma medida provisória alterando o Código de Processo Civil. Isso. Entendi. Ah, então os caras acertaram. Porque a medida provisória a gente leu ali, artigo 1º, mexia em várias coisas, até em obtenção de eletricidade, que não tem nada a ver com processo, até mexia no Código Civil, mas não falou nada de processo. Então, a presidência acertou ao fazer a medida provisória. Do ponto de vista formal, respeitou as regras. Sim. Mas o que aconteceu no meio do caminho? No meio do caminho, os parlamentares, isso chega no Congresso, e claro, né, gente, o nosso Congresso, o nosso parlamento, o pessoal fala, o pessoal discute, e o pessoal sempre enfia uns penduricalhos naquelas coisas para dizer, ó, isso aí, ó, esse trecho ali, ó, fui eu que fiz. Aí conta para a base dele, esse trecho fui eu que propus, né? Eles não vão aceitar a medida provisória assim exatamente como ela tá, eles vão incluir. Pode. Faz parte do processo legislativo democrático. Ó, o presidente propôs uma medida provisória, a gente acha que dá para incluir algumas coisas, alterar outras que tenham a ver com o assunto, e a gente aprova isso e converte em lei. Tudo dentro do jogo. Só que cuidado. A medida provisória, em palavras bem simples, ela fura a fila do processo legislativo, porque ela entra lá em regime de urgência. Aquele troço vira lei do que outras leis que estão há mais tempo lá esperando. Por quê? Porque tem a ver com relevância, tem a ver com urgência. Então o negócio tem que ser mais a toque de caixa. O que o Congresso fez? Vamos aproveitar que esse negócio está indo rápido e vamos incluir outras coisas. Pode, desde que tenha relação com o assunto previsto na medida provisória. E o que é que eles fizeram ao converter em lei a medida provisória? Incluíram assuntos de direito processual civil que não tinham nada a ver com aquela medida provisória. Pode fazer isso? Não. A isso a doutrina chama de contrabando legislativo. Eles inserem dentro daquela medida provisória que vai ser convertida em lei assuntos estranhos à matéria discutida naquela medida provisória. E por essa razão, eles conseguem aprovar algo que eles já queriam aprovar em forma de lei, mas burlando um pouquinho o processo deliberativo e democrático legislativo, que tem mais discussões, né? Então, eles aceleram o procedimento. Por essa razão, vários doutrinadores, e eu concordo com eles, por isso estou gravando esse vídeo aqui para explicar para vocês, entendem que, pelo menos na parte em que altera o Código de Processo Civil, essa lei é claramente inconstitucional. Professor, mas ela é inconstitucional? Eu sempre digo que eu acho que ela é, mas até que o Supremo diga que ela continua valendo, né? Então, uma lei presume-se a sua constitucionalidade, até que venha o Supremo e diga que ela é inconstitucional. E para não te deixar sem a referência da onde que a gente tira essa proibição do chamado contrabando legislativo, a gente tem um julgado aqui, ó, de 2016, tá? A ADI 5127, lá do Supremo Tribunal Federal, relatoria originária era a ministra Rosa Weber, relatoria para o acórdão foi do ministro Luiz Edson Fachin, em que eles tratam desse ponto. Então vamos ler com bastante atenção essa ementa aqui para entender por que é inconstitucional isso daí. Então, direito constitucional, controle de constitucionalidade, emenda parlamentar em projeto de conversão de medida provisória em lei.
conteúdo temático distinto daquele originário da medida provisória. Então, aqui, ó, tá a sequência de palavras-chave que nos interessam. É o conteúdo temático distinto. Prática em desacordo com o princípio democrático e com o devido processo legal, no caso, o devido processo legislativo. E aí eles resumem aqui, olha, de uma forma muito clara. Viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo, a prática de inserção mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória. Então vamos lá, ó. Viola a Constituição o quê? Olha lá. A inserção mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória. O que é estranho ao objeto? Diferente daquele objeto. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, mantém-se rígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática, promulgadas até a data do presente julgamento. Ele quer dizer o seguinte, olha, a gente acha isso errado, mas até agora o que aconteceu, inclusive essa que eles julgaram, são válidas, mas daqui para frente não mais. Então, professor, na sua opinião, a lei, pelo menos nessa parte de direito processual, ela está fadada à inconstitucionalidade? Na minha opinião, sim. Mas o Supremo não vai declarar inconstitucional por conta e vai falar, eu vou declarar aqui. Não, alguém vai ter que provocar. Então, a gente vai ter que ter aí uma ação direta de inconstitucionalidade e algumas entidades representativas já estão se movimentando nesse sentido, dando a entender que irão se reunir para propor essa ADI. Mas, até lá, a gente tem uma lei a princípio constitucional. Então, se a gente tem uma lei a princípio constitucional, repito, até que o Supremo a declare inconstitucional, a gente precisa conhecer o que mudou, né, prof? Precisa conhecer o que mudou. E é o que a gente começa a fazer a partir do próximo bloco. Então, eu já te convido para assistir aqui na sequência o próximo vídeo, onde eu começo a tratar dessas alterações. Já te dou um spoiler aqui. A gente teve modificação nos deveres das partes, início de contagem de prazo, citação, produção de provas e também questão que envolve prescrição intercorrente em execução. Beleza? Então, próximo vídeo a gente começa a tratar dessas mudanças, mas lembrando, a gente acredita que em breve essa lei será declarada inconstitucional, mas enquanto não é, a gente precisa conhecer. Beleza? No mais, bons estudos. Continua aqui acompanhando as aulas, tem muito conteúdo no canal aqui. Eu te peço, humildemente, 3 coisinhas. Dá o seu like, se não é inscrito, se inscreve e compartilha esse vídeo com os amigos. Pô, é só apertar ali no aviãozinho, compartilhar para as pessoas, na flechinha, mandar para quem está estudando. Isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho e que o YouTube comece, né, o algoritmo, e entrega para mais gente. Quanto mais gente assiste, quanto mais gente compartilha, quanto mais gente curte e comenta. E claro, ficou com dúvida? Deixa aqui embaixo. Um abração, bons estudos e até mais.